Chegamos hoje aqui com muito orgulho, muita satisfação na casa da família Elal, né? Jorge Elal, uma lenda, um nome muito respeitado, né, no Flamengo. Centro de treinamento é o nome dele. Centro de treinamento. O Urubu oficialmente é Jorge Elal. Olha isso, né? História linda. E com o Ronaldo, um sociólogo que é maravilhoso, a gente é fã também, porque eu até botei no Google o que apareceu de livro tem uma contribuição para livro seu, né? Você tem um número? Eu tenho os livros, acho que são 15 ou 16, entre livros só meu e livros organizados. Né? Mostra alguns pra gente. Cara, esse aqui não é um livro acadêmico, mas é um livro que me deu muito prazer. Foi lançado em 2019, no dia 18 de novembro, 5 dias antes do Bida Libertadores, porque é a história do meu pai no clube, eu quis deixar registrado. Coisa linda. Esse é um livro de 2001, que eu organizei com Hugo Lovisolo e o Antônio Jorge Gonçalves Soares. É um livro que teve uma repercussão muito boa fora do ambiente acadêmico, que tem uma discussão sobre o livro do Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro, Negro no Futebol. Sobre se aquilo é um documento de história, se não é, as questões raciais, enfim. Esse foi um livro foi um seminário que eu organizei na UERJ para falar da Copa 2014 no Brasil, eu lancei em 2017, editora Lamparina. Esse é um livro que eu organizei com o Álvaro do Cabo, que fez o mestrado comigo, me orientando. Hoje já foi visitante da UERJ, também para tratar desses temas ligados a futebol e identidade nacional. E esse eu lancei durante a pandemia, não sei se foi 20 ou 21, escrevi em 2020, que eu peguei vários artigos que eu tinha publicado em jornais nos últimos 25 anos e republiquei fazendo comentários da visão de hoje sobre esses artigos. Eu tenho uma graduação em comunicação e outra em ciências sociais. Meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, é tudo em sociologia. Sociologia é sociologia, mas as minhas pesquisas, desde sempre, desde a tese de doutorado, são todas voltadas para a sociologia do futebol, do esporte, mas mais voltada no futebol. Muito mais o futebol, não como um meio em si, como uma forma de entender as culturas. Futebol para entender a identidade nacional do Brasil e outros países, relações, construção de idolatria, o que significa essas narrativas sobre ídolos. Então eu trabalho muito com material de jornal em cima dessas questões identitárias e de idolatria. E qual foi o primeiro? O primeiro livro é um livro de 1990, eu nem tinha doutorado ainda, O que é a Sociologia do Esporte, daquela coleção Primeiros Passos da Brasiliense, lembra a coleção famosa? Lembro. Eu nasci em 1990, O que é a Sociologia do Esporte. Inclusive a Fundação Getúlio Vargas, junto com o meu laboratório na UERJ, fizeram uma homenagem para mim em 2021, fizeram um seminário online, um webinário, que era para comemorar os 30 anos da Sociologia do Esporte. Já tinha acabado de passar alguns meses, né? E aí fizeram 3 meses de acadêmico para discutir o que eles chamaram de minha trajetória, minha obra. Eu fiquei bastante lisonjeado, honrado. Aí fizeram uma surpresa, pegaram depoimentos do meu pai falando de mim, da minha mãe, minha família, amigos, foi bem legal. E fala pra gente desse aqui. Fala um pouco de quem foi, quem é, a carreira do... Pois é, esse livro foi o seguinte, eu já tinha um projeto antigo na minha cabeça, eu queria deixar registrada a história do meu pai no clube, porque assim, o que eu vivi foi muito real, aquilo não era meu sonho, eu vivi desde cedo. Meu pai foi um diretor de futebol muito cedo no Flamengo. Papai acho que foi em 68 a primeira vez, né? Depois em 69 com o André Richer, se não me engano. Veiga Brito e André Richer lá atrás. E aí desde pequeno, quer dizer, antes eu ia ao Maracanã com ele de arquibancada, eu sou de 56, aí a partir de 68, 69, os jogadores frequentando a nossa casa. A contratação do Doval foi lá em casa. O Doval ficou lá em casa hospedado uns 15 dias, depois do tempo que ele estava sem apartamento em Copacabana. O Rodrigues Neto não saía lá de casa, Filho Maravilha. O Flamengo tinha uma concentração em São Conrado, uma casa bonita. Eu sei onde está desativado agora. E antigamente era assim, né? O jogo era domingo, se contava na quinta. O jogo era... Então eu ia muito na concentração, era pequeno, dormia naquele sofá ali, papai às vezes me acordava, vamos embora para casa, não sei o quê. Então, e depois veio toda, depois do Doval, veio toda a nossa relação da família com a família Antunes, com o Zico. Então para mim ia ser um privilégio enorme. Eu já me emocionei contando a história, o Zico parece que não tem muita dimensão. Agora acho que ele teve que eu dei um depoimento, saiu no arquivo pessoal do Faustão. Chorei pra caramba. Ah, eu vi. Você viu? Porque assim, cara, foi lindo. O cara frequentava a minha casa. A gente saía junto para teatro, ele namorava a Sandra, namorava a menina também, a gente saía junto e tal.
E ele era meu ídolo, cara. Era difícil eu estar perto. Até hoje eu tenho uma certa dificuldade. O cara tá no meu WhatsApp, a gente é amigo dele sempre. Isso está num dos seus livros, né? Essa idolatria, né? Não, eu tenho uma análise sociológica sobre, assim, os atributos em torno da narrativa do Zico, que é os atributos que falam muito de trabalho, de esforço, além do talento, que é antagônica do Romário. Mas, assim, sobre Zico mesmo, não, porque fala da minha paixão, eu tenho que estar mais distanciado. Tanto é que nesse dia do arquivo pessoal, eu achei que ele quiser... Quando o repórter falou assim, você fala um pouco do Zico, eu achei que ele gostaria que eu falasse do ponto de vista sociológico. Não, da tua relação. Aí eu comecei a chorar, pô. Porque aí eu tô falando do ídolo, né? Aí não tinha... Então esse livro aqui, o depoimento do Zico é fantástico. Foram horas de entrevista lá no CFZ, é fantástico. Mas assim, do Zico eu sabia toda a história, e do Júnior, mas eu não sabia, ele tinha esquecido, eu não sabia o quanto ele ajudou o Rondinelli, Cantarelli, Moza, todos os jogadores chamando ele de papai. Nossa, o depoimento do Moza, você vê que ele está quase chorando, ele está emocionado falando dele. O Júlio César, o Ligueli, você deve lembrar do Ligueli. Um amigo. Pois é, o Julinho, o primeiro depoimento dele, ele dá o depoimento chorando, que ele virou jogador de futebol por causa dele, que ele não tinha condições físicas, era muito magrinho, não tinha dinheiro, o papai comprou geladeira, liquidificador, e controlava com a mãe dele as vitaminas que o Julinho tinha que tomar, lembra disso, pai? Aí olha só, coisas o Juan pode contar essa história. O cartão de memória falhou e o som não saiu, o áudio. Aí eu falei, pô, e aí, Juan? Vamos pegar outro depoimento. Ele deu o depoimento, falou a mesma coisa, mas não chora mais, né? Eu nem pedi, chora, Julinho, que nós vamos fazer um documentário, não entendeu? Então esse livro aqui não é um livro acadêmico, mas eu acho que é um livro que fala de uma época de um dirigente, assim. Eu acho que eu sempre falei o seguinte, o papai, ele nunca quis ser presidente do clube, ele sempre quis ser vice de futebol ou diretor da base, ele sempre gostou da base, craque, o Flamengo faz em casa e tal. A presidência caiu no colo dele, num momento difícil, o Flamengo tinha perdido o Zico, né, para o Udinese, o Júnior foi embora, ele trouxe o Zico de volta, mas o barato dele sempre foi categorias de base. Então assim, acho que o papai ajudou a construir a história mais importante do clube, porque aquela geração do Zico, ele ajudou muito a criar, ele manteve o Zico no Flamengo, o Zico ia para o Vasco com 17 anos de idade, o seu Antônio estava desesperado, o Flamengo não queria bancar aquele trabalho todo com o Zico, ele bancou do próprio bolso, ele tinha muito dinheiro na época, o Zico não sabia durante 3 anos, passagem, alimentação, médico, nutricionista, tudo bancou para o Zico. Então assim, o Zico para o Vasco, acho que o campeão do mundo seria o Vasco, o Zico Roberto. Imagina isso. Entendeu? Então ele ajudou a construir. Agora, na presidência, eu digo assim, patrimonialmente, ele foi fundamental para o clube. Porque além de trazer o Zico de volta, ele montou um timaço, que ele levou azar porque o Zico se machucou com aquela contusão braba. Ele trouxe o Sócrates, que também se machucou. Ele trouxe o Fijol, que ficou pouco tempo, lembra, pai? Você trouxe o Fijol também no Flamengo, o melhor goleiro do mundo, goleiro campeão, não sei o que e tal, da Argentina. E foi jogar no Flamengo também. Mas assim, essa sede do Flamengo hoje, a pedra fundamental, foi na gestão dele. Depois do seu treinamento. Porque ele era um visionário, ninguém falava do seu treinamento. Acho que o Cruzeiro já tinha, né, pai? Cruzeiro, acho que até tinha algum, mas ele cismou que tinha. Ele fala a verdade, nem era profissional. Ele queria um centramento para a base. O negócio dele era a garotada. Mas todos os documentos oficiais do Flamengo, se você ler, tá sede da Gávea, Borges Medeiros, centramento de futebol, Jorge Elal, é sempre o nome oficial. E esse livro aqui eu fui descobrindo isso, assim, os depoimentos de dirigentes, de jogadores. O papai foi diretor de futebol em 68, mas aí ele teve um problema com o Flávio Costa, lembra? Ele era muito novo, ele se estressou com o Flávio Costa e ele saiu. Parece que não era difícil se estressar com o Flávio Costa. Pois é. Eu acho o jeito que ele tratou os jogadores. Aí em 69, que ele estava mais firme no Flamengo, eu já não sei se era o André Richer, acho que já era o Richer. Ele trouxe o Tim, Elba de Pau da Lima, para ser técnico do Flamengo. Ele disse que aprendeu a ver futebol com o Tim. Que o Tim só tinha um problema, que ele bebia, às vezes não tinha moral para jogar, mas entendia muito de futebol. Aí ele tem umas passagens com o Tim que ele conta, e está no livro isso aqui, que ele queria muito ganhar do Botafogo. O Flamengo era freguês do Botafogo, tinha 4 anos que não ganhava do Botafogo. O Manga dizia que era bicho certo. Aí o Tim falou assim, olha lá, você quer muito ganhar do Botafogo, vai num campeonato para mim. Aí ele falou assim, você vai fazer o seguinte, o Flamengo tinha um cara chamado Luiz Cláudio, no meio de campo, era bom jogador, mas ele tinha brigado com alguém, não foi? Ele disse, manda o Luiz Cláudio vir me pedir desculpas, que eu tenho uma missão para ele no jogo. Aí, pô, Luiz Cláudio, vai lá, não sei o que e tal, aí pediu desculpa. Aí olha a função do Luiz Cláudio e ele topou, olha só, você vai entrar em campo, mas você não vai jogar futebol, você vai ficar onde o Paulo César for,
você vai atrás dele. Paulo César é um cracaço de bola, que ele também trouxe o Flamengo depois, nos anos 70. Você vai grudar no Paulo César, ele não vai poder pegar na bola, sem fazer falta, mas fica do lado dele. O Flamengo ganhou 2-1, é o jogo do quebra-tabu, o jogo do Urubu, é esse jogo. Ele fala que foi a missão do Luiz Cláudio. Paulo César aí, o Luiz Cláudio estava do lado dele. Deixou ele jogar. Aí depois, nos anos 70, ele aí não foi sozinho, fazer justiça, que já morreram. Acho que Ivan Drummond, Álvaro Niemeyer, né? Não é o Carlinhos, Álvaro Niemeyer. Não sei se o Radamel Latari pai participou do projeto. Eles fizeram um projeto que não sei se o Radamel Latari, eles estavam muito junto em craque, o Flamengo fazia em casa. E esse slogan então foi criado nessa... Foi, por ali. Não sei quem criou, mas foi mais ou menos ali. Que aí veio Zico, Andrade, Adílio, Júnior, Leandro e tal, todos jogadores da casa. Entendeu? Então ele tem uma trajetória assim, sempre como diretor de futebol, vice de futebol, até que no momento a presidência era quase um percurso natural. E ele acabou sendo um bom presidente também. Mas ele, acho que o papai não gostaria de ter sido presidente. Acho que hoje ele gostaria, mas na época o negócio dele era cuidar do futebol. Agora formou-se o trio rubro-negro, hein? Que isso. Rubro-negro de peso. Chegou agora. tranquilo, né? Graças a Deus. Ô Marquinhos, já vou te falando, para você não se empolgar, que esses livros são meus. Ele me deu. Você chegou atrasado. Se ele não selecionou um desses aí. Eu dei pra vocês aí, agora não sei. Você chegou atrasado, então depois a gente vai combinar com você. Você é Flamengo? Não vou falar isso agora. Não. Eu falo, você não fala, eu falo, ele é baixo. Ele sofreu muito com ele. Não, o Zico e o Roberto, você vai ficar com raiva dele. Marquinho, que representa estar aí na frente, do lado dessa dupla? Porra, primeiro pedir desculpa mais uma vez pela que casa, isso, que a gente sem carro, a gente fica perdido. Né? Eu vim de Niterói. Não, São Gonçalo, São Gonçalo. Pior do que Niterói. Se fosse Niterói, tava bom. A gente está, eu e o Sérgio, escrevendo o livro do Leandro. Sim. Então, assim, o Leandro, duas coisas que ele exigiu logo quando a gente começou a escrever esse livro. Você tem que ter depoimento do Elal para capa e do Washington Rodrigues. Para capa, ele falou isso? E o Washington Rodrigues. Então, esses dois a gente tem que fazer logo. E ele falou que tem um belíssimo depoimento do Leandro, sobre o Elal no livro dele. Ah, é? Toda aquela todo mundo tem eu peguei aqui. Então acho que eu peguei o Raul, assim, mas eu peguei, tem o Cantarelli, tem o Leandro, tem o Júnior, tem o Moza, Andrade, Adílio, Zico, tem todos eles estão aqui. Foi as duas coisas que falando ele falando dele. E fala sobre o Leandro. Cara, o Leandro foi o maior, na minha opinião, foi o melhor lateral direito da história do clube, que eu vi jogar. Uma elegância. O problema do Leandro era no joelho dele, né? Você vê que ele parou, acho que 20 e poucos anos, foi isso? 21 anos. Chegou a 31, na zaga. O último jogo ele foi pra zaga. O último jogo foi em 90 contra eu lembro do Leandro, não sei se... E dessa geração também me parece... É difícil você medir amor, né? Mas assim, o cara que é muito rubro-negro. Eu lembro do Leandro quando o Flamengo ganhou a Libertadores, essa imagem tem, a imagem da TV Globo. O Flamengo chegando no aeroporto, ele em cima do carro. Bigodinho. Ele chorando, meu Mengão, as lágrimas, ele chorava pra caramba. O segundo gol do Zico quando cobrelou, se você olhar, o Zico bate aquela falta na paralela, o Zico sai pulando, o Leandro sai alucinadamente. Eu nunca tinha visto o Leandro numa comemoração tão entusiástica, ele separados assim, ele e o Zico pulando pra caramba. Então eu sempre tive, e o Leandro assim, muito correto também. Eu lembro quando ele foi pra zaga, e na época o Vasco estava com o Giovani e o Romário. Eu até achei que o Giovani ia mais longe até. E aí o Giovani lançava o Romário ganhava o Leandro. Nessa época, pois é, mas o Leandro deu entrevista, olha só, não tenho condições. Vai jogar na frente dele, vai me ganhar todas. Muito honesto, não tem condições de pegar esse rapaz. Ele é muito veloz, eu não consigo. Na hora que eu virar, ele já tá dentro do gol. Pegou o Romário disso aí, ele estava com o joelho todo ruim. Todas as vezes que ele ficar eu e ele na minha frente, ele vai me ganhar. Eu não vou ganhar nenhuma dele, cara. Então não tinha jeito mesmo. Muito elegante o Leandro, sempre muito elegante, muito correto. Chegou aí pro Inter, né? Mas não. Isso eu não lembro. Foi reprovado lá pelo exame médico. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele foi pro Inter e foi fazer um teste. Mas depois já no final de carreira? Não, começo de carreira, rapaz. Ah, nunca soube disso. Ele foi fazer um teste lá. Olha só o nome do médico, Coxinha. Aí foi fazer. Fez treino com. Porque tinha aquelas pernas hackeadas? Ele no Andrade, era o treinador, aí ele já tinha escalado ele para domingo. Aí no sábado ele foi lá só fazer o teste.
Passaram no departamento médico. O cara foi e vetou ele. Falou, ó, Mas ele tinha quantos anos aí? pô, novinho, 1980. O cara falou assim, ó, esse cara aí tá acabado com o futebol. Graças a Deus ele voltou. Graças a Deus ele voltou, Ele se orgulha de ter jogado. Mas eu sei só, que o papai tem uma relação, porque a presidência do papai, os anos que ele estava na presidência, de 83 até 86, eu não estava no Brasil. Foi quando eu estava fazendo meu doutorado em Sociologia em Nova York. Eu estava fora. Então eu sei que a relação dele com o Leandro ficou muito mais estreita nesse período dele na presidência. Que até teve essa história que ele conta do Leandro ter assinado em branco. O único jogador que assinava contrato em branco era o Leandro. Mas pergunta pro Leandro, papai conta uma história, depois que ele é verdade, que papai queria renovar o contrato com o Leandro, e aí papai, pô Leandro, senta aí, vamos discutir as bases salariais. Seu Elau, você vai me enganar? Papai, claro que não, então eu assino aí, você bota o valor que você quiser. Ele já falou isso pra mim. Ele falou, papai, que isso? O papai ficou constrangido, teve que dar mais do que ele estava pensando. Pô. E os jogadores nessa época, né, o próprio Leandro fala isso, eles frequentavam, eles ficavam muito tempo no clube, né, jogando carta, jogando sinuca, jogando... Na concentração. Na concentração, né, eles gostavam Esse negócio de sinuca e ping-pong, eu vou te falar, porque assim, no primeiro apartamento que meu pai e minha mãe tinham lá na Urca, tinha um terraço, e nesse terraço tinha uma mesa de ping-pong, e uma mesa de sinuca, e tinha uma de totó dentro, lembra, pai? Tinha um totó também lá na sala. Sempre que vinha jogador lá jogar com a gente, eles ganhavam da gente, porque eles jogavam sempre na concentração. Então assim, Zico ganhava de ping-pong, Zico começava a partida, dava uns pontos pra gente assim. Sinuca também, eles começavam com 15 pontos. Ele, o irmão dele, o Edu, o próprio Doval jogavam muito bem, sinuca, ping-pong e totó também. Porque na concentração, e olha que eu e o papai jogavam bem, mais que o Jorginho, né? Mas a gente perdia pra eles, porque os caras, porra, a concentração, o jogo era domingo, o cara se contava segunda. Era quarta, custava domingo, quinta, quarta, era a semana inteira. Jorginho falou isso pra mim. Jogava ping-pong. Falou que Leandro era brabo no ping-pong. Ninguém ganhava do Leandro. Não ganhava não. Todos os dias que iam lá em casa, ganhavam da gente. Rodrigues Neto frequentou muito a nossa casa também. E qual você acha que foi o momento mais difícil dele como presidente? Como presidente? Ou foi tranquilo? Cara, eu não estava no Brasil. Eu estava fora do Brasil. Eu acho que quando o Flamengo ganhou 86, teve um racha político, porque ele ia apoiar o GLTP, e o Orlando Souza Barros, olha que ironia, que foi quem trouxe ele para o Flamengo, que era vizinho nosso, na Senador Vergueiro, ficou chateado e falou que tinha mais negócio de papeletas amarelas. Isso, eu lembro. Então, as papeletas amarelas, na realidade, depois mudou de cor. Sempre teve no Flamengo, que era uma espécie de caixa 2, tá errado, tá, mas era para comprar coisa que não ia oficial. E ele tinha alegado que era para compra de árbitro. Eu acho que ele ficou bastante chateado com essa história. Que daí o Orlando falou que não era para atingir, era para atingir o Léo Rabelo, não é isso, pai? Mas meu irmão, por exemplo, nunca perdoou, nunca mais falei com o Orlando, morreu também, a gente não vai... Ele não guarda mágoa de ninguém. Ele não fala, se começar a falar mal do Orlando, ele vai defender. E quem defendeu o Flamengo nisso, que é até meu amigo, foi o Clóvis Sayone. O Clóvis Sayone, E essa relação dos dirigentes com os jogadores mudou muito, né? Cara, acho que mudou. Eu acho que, assim, eu não sei se era o temperamento do papai. O Zico diz que o papai era bom conversar com ele, que era um dirigente que entendia de futebol, que muitos veem que não entende. Ele entendia das quatro linhas da manha, porque ele diz que aprendeu com o time, então ele entendia de tática, porque ele era um dirigente, acho que hoje nem pode mais, não sei. Ele quando era dirigente de futebol, até quando foi presidente, que ele quis assumir a vice de futebol no último ano, ele viu o jogo lá do túnel. Ele ficava lá o tempo todo, ia no vestiário, ele ia para a delegação, ele ficava lá embaixo, não sei o que, ele não ficava lá em cima. Então ele ia pegando todas aquelas manhas. Então assim, nem ele sabe, lembra do Gilmar Popoca? Claro. Gilmar Popoca não deu muita sorte, que estava Zico, Bebeto e tal, mas teve uma época, Gilmar que me contou a história, ele não lembrava. Pô, teu pai chegou uma vez, percebeu que eu estava treinando e que eu não estava muito bem. Aí ele me chamou para a conversa, pô Gilmar, o que está acontecendo? Não, senhor, lá tudo bem, não está não. Não está com saudade da família, né? Vai ficar uma semana, acho que era em Manaus, era de Manaus? Manaus. Você vai ficar uma semana em Manaus, aí o Gilmar, pô, teu pai me pagou passagem para eu ficar uma semana com a minha mãe, não sei o quê, na volta eu tive que jogar pra caramba, pô. Porque eu me senti cobrado por ele, entendeu? E o Moser fala, teu pai dava bronca, mas sabia cobrar da gente, então ninguém ficava chateado com ele. Era um paizão, né? Era um paizão nesse sentido, quer dizer, nas horas ruins, nas horas boas. O Leandro fala direto para vocês. Então, assim, eu não sei se a época era diferente, mas ele era diferente. Eu vejo coisas que acontecem hoje, eu falo para ele, falei para ele, por exemplo, opinião minha, né? Eu acho que o Pedro está triste ou está com algum problema desde que a mulher dele foi envolvida num problema. Verdade.
um dirigente para chegar e vir, papai ia lá e ia descobrir o que estava acontecendo. E era psicólogo também. Bem psicólogo. O Arrascaeta, para mim, que na minha opinião, é o melhor 10 do futebol brasileiro. Eu acho que, eu não tenho certeza, mas assim, eu acho que ele não está se cuidando muito bem, ele está sempre lesionado. Por que ele está se cuidando? Eu acho que o cara ganhou todos os títulos do Flamengo. Talvez ele fizesse para a Europa, entendeu? O cara começa a perder aquela ambição de ganhar mais coisas. Falta um dirigente ali. Aí ele diz que o Márcio Braga aprendeu, o Marcos Braz aprendeu com ele. Não, aprendeu, mas tem coisas que você tem que ensinar um pouco mais. Ele fez a parte 1 do curso, falta a parte 2 agora, entendeu? Porque ele tinha essa coisa de chegar do lado. O Bebeto, por exemplo, eu não estava preparando o Bebeto para ser o substituto do Zico. Quem que pediu para você ajudar o Bebeto? Foi o Mota? Você lembra? Porque ele não era dirigente de futebol na época, eu não sei se foi o Mota que pediu para ele conversar lá com a família do Bebeto, não sei o quê, ou você era presidente, eu não lembro agora. E aí papai percebeu, Bebeto, eu quero ir para a Bahia com a sua família. Ele conheceu lá, família de baiano, 9 irmãos, né? 9 irmãos, vida baiana, não sei o que tal. Ele voltou e falou assim, Mota, acho que era o Mota, que era o vice de futebol, ele era o presidente, uma coisa assim, tem que trazer a família do Bebeto para o Rio. Ele tem saudade da família e da comida baiana. O Bebeto jogou pra caramba, cara. Ele percebeu, não, traz pra aqui, você vai ver que o cara vai arrebentar aqui. Nessa época do Bebeto indo pro Vasco, ele não era o presidente, não. Não, ele não era o presidente, era o Gilberto Cardoso. E aí o Gilberto Cardoso também sabia da relação. Isso me lembra bem, porque eu já tinha voltado dos Estados Unidos e estava morando na casa dele, já do meu pai e da minha mãe. O Gilberto falou assim, eu quero que você me ajude com esse problema. Eu estou cobrindo a proposta do Vasco e o Bebeto não me responde. O Bebeto estava na seleção. Papai pegou o carro e foi até a Granja Comari para conversar com o Bebeto. No dia seguinte foi até a capa do Jornal do Brasil, lembra? Você saiu na primeira página do Brasil, o Bebeto abraçado com você chorando. Aí papai voltou, não quis falar nada para mim, para meu irmão, chamou o Gilberto lá em casa para conversar e falou, Gilberto, não adianta mais. Por que você falou com ele? E aí? Ele começou a chorar. Mas e aí? Começou a chorar, já recebeu o cheque. Ele chorou porque eu falei, cobria, esquece. Já recebeu, já usou o dinheiro. Que o papai não falou assim, eu conheço o Eurico, eu converso com o Eurico, você está palavrado com ele? Aí ele começou a chorar, não era a palavra. Ele tinha recebido o dinheiro. Entendeu? Putz, que história, né? Foi, ele conta essa história. Papai acho que foi uma das duas partes. O Gilberto errou, porque dizia que o Bebeto não estava com essa bola toda, e que o Bebeto podia ter esperado esgotar todas as chances antes de usar o cheque, entendeu? Essa briga dos dirigentes nessa época era feroz. Mas papai tem uma coisa que papai sempre falou assim, você estava bem com calçada, né? Até com o Eurico ele fala assim, o Eurico pode falar o que quiser dele, mas sempre foi um cara, quando a gente fazia algum acordo, ele cumpria. Não tinha problema. Trio de arbitragem, aquela confusão, o Eurico queria armar, não, esse aqui não, tal, ele ficou tranquilo. O Horta contou pra gente que o Márcio Braga, ele foi campeão pelo Flamengo sendo do Fluminense. Ele foi vice de futebol do Flamengo. Ele foi vice, mas quando ele era do Fluminense, o Márcio Braga pediu para ele representar o Flamengo numa viagem e o Flamengo ganhou. Quer dizer, ele tem um título pelo Flamengo sendo presidente do Fluminense, cara. Não, eu acho que ele já tinha largado a presidência, eu acho. Ele era alguma... Eu acho que o Márcio chamou ele. Acho que o Horta foi 75, 76, né? Isso. O Márcio foi depois de 77. Depois é que eu acho que o Márcio chamou. E depois o Gilberto chamou, acho que o Horta para ser vice de futebol. Essas brigas eram muito boas, né? Porque eram brigas saudáveis, assim, né? Lembrando lá na casa da Urca. Por isso que eu falo, eu tinha que fazer o livro, porque eu não estava sonhando com aquilo. A Gatinho da Silva Gomes ia lá em casa, lembra? Reinaldo Reis, com a Gatinho. Eu acho que foi o Reinaldo Reis que vendeu o Brito pro Flamengo, lá em casa a contratação. E eu mexo com ele. O Flamengo tem um jogador na Copa de 70, graças a ele. O Brito, 3 meses antes, veio pro Flamengo. Se você botar a seleção de 70, tem um cara do Flamengo ali, que é o Brito, graças a ele. O Brito, nunca mais viu o Brito, era boa gente pra caramba. E a contratação foi lá em casa. Parece que você ligou pro André Richer, né? Não, o André Richer falou pra você. Vai lá, o contrato o Brito, porque ele vai ser convocado. E o Vasco, eu acho que venderia. E você entrou em contato com o Reinaldo Reis e o Brito veio pro Flamengo. Caramba, que história. São histórias. Então eu vivia muito isso, pequeno lá em casa eu vivia. Desde pequeno, convivendo com os ídolos lá em casa, jogadores lá em casa. O Doval tem uma cena que eu até contei pro documentário do Doval. O Doval, quando foi pro Fluminense, aquele troca-troca, eu tinha 19 anos, eu fiquei muito chateado, né? Aí o Doval, ele frequentava a nossa casa com muita frequência. Aí um dia ele tocou a campainha, assim, sem avisar.
Só tava eu e minha mãe tava lá, minha mãe atendeu, aí eu escutei a voz do Doval, falei, não quero falar com esse cara não, tô chateado com ele, me tranquei lá no quarto. Aí ele perguntou, Ronaldinho, cadê Ronaldinho, não sei o que e tal. Aí eu, pô, ele batia na porta, eu não vou abrir não, cara, tu é um traidor. Aí ele, pô, acabei abrindo, a gente se abraçou, chorou. Você sabe que temos aqui uma celebridade hoje aí, né? Breno, ele é neto do Orlando Pingo de Ouro. Uau! Mais ou menos, um pouquinho só. E É hoje- neto ou não é neto? Sobrinho, Sou é neto, neto. sou É. muito, tenho muito orgulho de ser neto dele. Ele é neto e que o Fred, no finalzinho da carreira, passou. Hoje ele é o terceiro maior artilheiro e a gente vai fazer uma cerimônia de entrega do acervo que a gente... Quem é o terceiro maior? O Fred? Não, agora meu avô, Tua o Fred avó? passou no segundo. Fred. Quem é o maior artilheiro? Valdo. E aí a gente vai fazer uma... Flamengo é o Zico, depois acho que é o Perillo, né? Eu acho que sim. O Romário tá em terceiro, o Romário fez gol pra caramba dentro do Flamengo, velho. Fez gol, não, mas eu acho que não chega... Os 200 e Mas eu pouco. vou te falar, Acho que é Zico, o Perillo. Gabigol vai passar. O Romário ele passa. Que é muito novo, que é 26 anos só. Se ele pegar mais se 4 anos, ele ficar mais tempo no Ficar, Flamengo, se ficar também, né? eu acho que você pode discordar de mim, tá? Eu não desgosto do Gabigol não, mas acho que ele perde gol pra caramba. Não, mas eu não discordo de você não. Ele faz muito gol porque é muita armadinha. Eu Aqueles sei. homens, a bola vão cruzando. Eu sei. Gol cara a cara, gol de cabeça. Esse gol que a Arrascaeta fez de cabeça, ele ia ser Ele não faria. Inclusive ele perdeu um feio. E até o gol que ele fez, ele bateu de canela, tá? Né? Agora esse gol ele faz assim, eu acho ele bom, acho que ele arma bem o time. Acho que isso é um caso para estudar, né? Eu acho que é a primeira vez que eu vejo o ídolo não ser o melhor. A torcida do Flamengo sabe que ele não é melhor. É. Sabe que a Arrascaeta é melhor que ele, que a FTB é melhor que ele, Arrascaeta, que o quando Pedro não é melhor joga- que ele, entendeu? Que ele é o quarto ou quinto melhor, mas se você perguntar, mas quem é o ídolo? É o Gabigol. Ele é mais decisivo, né? Porque ele é mais... Não, e é porque ele faz o marketing dele mesmo. Não, o Arrascaeta Ele- zero marketing. Vou conhecer o inferno aqui, não sei o quê. Então ele tem uma coisa que ele traz a torcida. Chama a torcida. Todo mundo, quem não é Flamengo, odeia ele, imagina que ele provoca todo Eu mundo. vou te fazer uma comparação, se eu tiver errado, você pode até falar. Eu acho que ele e o Nunes são os dois heróis 80 Herói sim, mas o 89. Nunes... Só que o Nunes fazia gol pra Sim, o caramba. Nunes fazia né? gol pra caramba, mas o ídolo era o Zico. É. O ídolo era o melhor. Era o Rivelino no Corinthians, no Fluminense, o ídolo era o melhor. Ele falou, então você hoje tem no Flamengo, o maior ídolo não é o melhor do time. Essa é a minha visão. Que daria para fazer um estudo. Quando o ídolo não é o melhor. É, o Porque acho que a camisa- torcida sabe que ele não é o melhor. E acho- Mas a dor idolatra ele. Mas Vai ele- mexer com ele. Pô. Mas ele é o cara que sente. Ele é o jogo. cara que... Pô, aquele... Ele incendeia, né? Nos pênaltis contra o Corinthians, aquele ali mudou. Até o Yuri Alberto deu uma entrevista falando isso, que ele mudou todo o astral ali da Pô, torcida. na hora que ele chamou, a gente pensou, agora é outro Mas eu não jogo. acho assim, acho que ele faz muito gol, mas acho que pelas chances que ele tem, Não, com certeza. ela vai fazer muito mais. O Pedro é muito mais técnico que ele, mas é outro estilo. Ô, Ronaldo, Fazer você já gol. viu Marcos Vinícius jogando bola, fazendo baixadinha? Já viu? Não, depois craque você- ele. Depois, se você me autorizar, eu vou te mandar um vídeo. Tá bom. Tá? Quero Mas ver. eu quero que você fale mesmo, pô. Que o Zico falou assim pra mim, ó. Pô, eu gostei, mas quero ver dentro de campo. Aí me Tem isso, quebrou, mas né? tem isso também. Rapaz, eu fui jogar bola com esse cara. Não vou nem contar essa, não, deixa ele te contar. Porque, pô, Esses pra lá. Dá uma caneta nele? não, ele é o parceiro dele, mas ele falou que ele lá é o artilheiro. Pugli, Tá lá, não tá no... Tá no... Não, só lá, fala. tá anotado. Ele manda os áudios, ele manda os Olha áudios só, pra mim. Ronaldo não de craque. Mas a pelada de vocês como é que é? É society? É, society. Vai lá no domingo lá pra jogar. 7 na linha? 6. 6. Ele é Engaja artilheiro um, lá. engaja Eu jogo uma bola, não machuca a tua. Agora eu corro, só corro. E qual é o seu próximo livro? Cara, eu tenho um projeto de um livro que é o seguinte. Tem que contar a história. Eu fui num pós-doutorado na Argentina, 2005, 2006. Qual o objetivo? Era pesquisar as narrativas da imprensa argentina sobre o futebol brasileiro, desde as Copas de 70 até 2002. Como eu estava lá em 2006, peguei 2006 também. Então eu peguei o jornal Clarim e a revista El Gráfico. Em 98 eu tirei o El Gráfico e botei o Olé, ficou Clarim e Olé. Era mais para entender as relações. Descobri coisas fantásticas ali. Hoje está muito mais equilibrado, mas no momento da minha pesquisa, a nossa provocação para os argentinos era muito maior e mais intensa. Eles torceram para o Brasil em 70, a Copa que eles não foram. O Peru, o técnico Didi, eliminou a Argentina. Na final, Brasil e Itália, eles torceram para o Brasil. E em 94, a Copa que o Maradona sai, a maioria torce para o Brasil. Em 82, claramente torceram para o Brasil, quando a Argentina sai. Já com o Olé, em 2002, o Olé faz uma pesquisa que quem que vocês querem que ganhe a Copa do Mundo? Muitos queriam que perdesse os dois. Antes era Brasil e Inglaterra.
Depois, 56% disseram que preferiam que o Brasil vencesse e 44% preferia a Alemanha. O Brasil ia ser pentacampeão. Aquilo foi me surpreendendo, né, para ver as relações, como é que se constrói. Hoje com a internet, não. Eles vieram para cá, debocha, a gente não sabe brincar, não sabe brincar, não desce pro play, né? Mas a gente fazia muita provocação a eles, eles custaram a realidade. Eu acho que o problema é assim, relações jocosas. Quando descamba para intolerância, falta de respeito, aí é outra coisa. Aí eu fiz uma em 2017, mais curta, de quase 3 meses na França, que era pesquisar as narrativas da imprensa francesa nas Copas de 58 e 98. Por quê? Nos congressos a gente tinha trabalhos que eu já tinha lido, que dizia que a fundação simbólica do nosso futebol, essa construção de futebol-arte, ela teria se originado na França, em 1938, pelo olhar dos franceses, da Europa pelo Brasil, com Leônidas da Silva. O Brasil ficou em 3º lugar naquela Copa. E Gilberto Freire escreveu um artigo famoso, está na internet, Futebol Mulato, no Diário de Pernambuco, 17 de julho. É um dia antes da semifinal Brasil e Itália, ou um dia antes de jogar Brasil e Itália. E eu fui pesquisar então 58 e 98. O que eu percebi? Havia uma oscilação entre elogios às habilidades dos jogadores brasileiros e uma crítica muito etnocêntrica da falta de jogo coletivo. Assim, eles viam a gente como um povo exótico, mestiço e exótico, e os mestiços eram mais exóticos ainda, Garrincha, Pelé, isso aqui. E achavam que psicologicamente a gente não teria condições de na final, vencer. E quando vence é só elogios. Só elogio. E tem uma que vai jogar a França, não foi jogar com o Brasil, na guerra de 5-2, e o olheiro da França, que era um ex-técnico, ele fala assim, não se preocupe com Garrincha, ele não joga coletivamente, o futebol é um esporte coletivo. Deve ter se repetido ter falado isso. Mas naquele jogo tem um detalhe que nós brasileiros, muitas pessoas esquecem, você deve saber que vocês pesquisam também. A França foi prejudicada no início do jogo, estava 1-1, acho que foi lá, teve um jogador da França que se machuca e não teve substituição, nós jogamos com um jogador a mais de uma hora. Então 5-2, até que a França fala assim, o nosso 5-2 foi mais honroso do que o da Suécia, que nós jogamos com a menos, eles jogaram 11 contra 11. E em 98, essa narrativa continua aparecendo, mas em menor grau, porque em 98 nós estamos falando de um Brasil tetracampeão mundial, que era o atual campeão do mundo, e um Brasil com uma democracia sendo reconstruída, com o Plano Real fazendo sucesso, então, mas ainda assim tinham umas narrativas carregadas no que eu chamei de francocentrismo e etnocentrismo. Agora eu pretendo fazer uma na Itália, no ano que vem, pretendo ficar 3 meses na Itália, para pegar as Copas de 38, 70, 82 e 94, que teve os embates Brasil e Itália. Vou pegar lá a Gazeta dello Sport. Que legal isso. Então assim, aí eu tenho artigos sobre o Brasil e Argentina, sobre a França narrando o Brasil, e vou pegar o da Itália, depois eu vou juntar os 3 e fazer um livro. Visões de fora sobre nós. Que são meu pai é imigrante, né? Os pais nasceram nos Estados Unidos. Ele fala que o Flamengo é democrático e deixou um norte-americano ser presidente na Atlanta brasileira. Essa é a irmã dele. Que legal. Meus avós se conheceram nos Estados Unidos. Aí vieram depois da Grande Depressão. Vieram sem grana nenhuma. Ele disse que não passou muita dificuldade, que ele não lembra, ele era pequeno, mas os irmãos dele relataram isso. Você é filho único? Não, ele tem... Somos 5, 4 dele com a minha mãe e 1 dele com a outra mulher. Isso que a gente sabe, né? Nós somos 5, né? Olha ele com o André Richeiro. Que legal. O André Richeiro faleceu recentemente. Olha essa foto aqui, ó. Paulo César ficou aqui também. Ele, Maurício, ele e Paulo César. Esse aqui eu não sei quem é. Cadê? Aqui. Esse eu não sei quem é. Paulo César e ele, Maurício. Ó, o Doval jogando sinuca lá em casa, aí. Na casa do... Legal, cara. O Doval virou um ícone depois de Ipanema, né? Silvio Batuta adorava ele. Paulo Henrique eu não sei que filho levou. Paulo Henrique. Está trabalhando no... Morreu? Não, o filho morreu. Ele está filho. trabalhando no interior da Bahia. É com o Ivan Drummond. Era muito amigo dele também. Entendia de futebol pra caramba. O Paulo Henrique mandou uma mensagem semana retrasada. Ele assumiu um time no 3ª divisão do Campeonato Baiano, chamado Colo-Colo. Colo-Colo do Chile. Aí ele botou, estou no Colo-Colo. Eu falei, pô, parabéns. Ele falou, é a 3ª divisão da Bahia. Ele com o Márcio Braga, fotos dos 2 novinhos aí. Acho que é 79.
Que legal, hein? Muita história, né? Pô, essa porta ficou Tem que boa. ser registrado, né, cara? Claro. Ó, eu, pô. ele e o Zico aqui. Ô, Marcos, tu lembra quem pediu pra ele trazer os livros? Olha essa Eu, foto por maravilhosa. você. Olha. Júnior, ele, Zico e o Jaime, que depois virou técnico. Que coisa linda.